Traídas durante o matrimônio após um divórcio? É sobre esse assunto que eu converso pela internet com o advogado Samuel Rodrigues Epitácio. Ele é especialista em direito de família. Boa noite, Samuel. Nesse tipo de caso, como é preciso proceder para resolver o problema? Boa noite, Valéria. Prazer estar com vocês. As dívidas contraídas durante o casamento, nós temos que respeitar muitas das vezes, na maioria das vezes, o regime de casamento. Se é união estável, se é comunhão parcial de bens, se no caso é comunhão universal. Então, as dívidas ela vai se atrelar muito ao regime. Se no nosso caso hoje, depois de 88, o regime que vem se aplicando em âmbito nacional é o regime de comunhão parcial de bens. Então, as dívidas contraídas após o casamento, elas se comunicam. Então, no ato de uma dissolução conjugal, as dívidas devem ser rateadas entre as partes. Perfeito. Agora, como as pessoas, né, elas têm que fazer, elas têm que pensar antes, né, no que vai acontecer. Elas têm que estar atentas a essas cláusulas, não é isso? Então, no início de um relacionamento matrimonial, nunca nós vamos pensar dessa forma, exceto alguns casos mais específicos, que já faz de separação total de bens. Fora isso, não. Então, quando se está já se pensando na dissolução conjugal, que procura um especialista, um advogado, aí que vai se analisar tudo que se tem de bens, né, de obrigações e o que tem de direito. Vai chegar numa união, chegar num consenso e aí se dividir as obrigações. Então, é importante que se alinhe antes, que faça isso de comum acordo, para que, embora seja um trauma, né, a separação, mas que não venha causar tantas dores e não venha deixar para que o juiz, por meio de uma sentença, venha fazer as separações dessas obrigações. Muitas das vezes, uma das partes tem um pouco mais de condições financeiras em detrimento à outra. Então, pode chegar a uma composição entre si. E vamos explicar, né, só para as pessoas entenderem rapidamente aí o que é cada regime, né? A comunhão universal de bens, a parcial e no caso da união estável, como fica? A comunhão universal de bens, todos se comunica, todos os bens e obrigações, mesmo antes do casamento. Então, tudo que as partes têm antes do casamento se comunicam. Tá? Então, casou, já tinha uma casa, já tinha um carro, da mesma forma, já tinha uma dívida com financiamento, isso se comunica, faz parte do casal. Isso leva até o final da vida. Tá? A comunhão parcial de bens só se comunica os bens e as obrigações a partir do enlace matrimonial. Porém, aí tem uma observação. Se de repente uma das partes contraiu dívida para o casamento, por exemplo, pagamento de buffet, comprou o financiamento no nome próprio, mas é para ambos, isso também se comunica, tá? Aí nós temos a questão da união estável. A união estável, ela segue muito em linha da comunhão parcial de bens. Ela segue esses critérios. Então, tudo que o casal, né, mesmo que não tenha firmado o casamento de acordo com a legislação e está ali na condição de união estável, todos os bens adquiridos durante a vossa união daquele casal, eles se comunicam. E tem a separação total de bens, não é isso? Isso, nós temos uma separação total de bens que ela é regra para quem tem acima de 70 anos. Então, quem tem acima de 70 anos é regra, nesse caso, aplicar a separação total de bens. Porém, há muitos casos que já uma das partes já tem uma quantidade de bens, até mesmo com a proteção de empresas, de bens, eles casam com separação total de bens. Então, isso não é tão... isso já é mais corriqueiro, isso já acontece com muitas facilidades. Nós temos muitos casos de famosos artistas que, quando do casamento, já faz isso, cada um fica com a sua parte. E aí não se comunica os bens que eles têm, nem mesmo as obrigações. Certo. Agora, em muitas das vezes é preciso analisar caso a caso, né? Sim, com certeza. Tudo vai analisar cada caso. Se, de repente, aquele bem foi adquirido antes, né, aquela dívida foi adquirida antes da união, porém foi para proveito do casamento, então isso vai ter que ser analisado caso a caso. Mas é importante que, dependente disso, né, é melhor um bom acordo do que uma má demanda, né, que ele chega num consenso para que não haja uma ferida maior com essa divisão de bens e até mesmo de obrigações. Muito obrigada pela sua participação e uma ótima noite. Eu que agradeço pela participação. Boa noite.